Olá, povo, tudo bem? Boa noite. Vamos fazer hoje a segunda live aí sobre o método AFAC, sobre erros de medicação, tá? Aplicando aí em atendimento ambulatorial, em atendimento hospitalar. Vamos lá? Deixa eu ver aqui as pessoas entrando, pra gente poder começar aí. Me diz aí, por favor, tá conseguindo me ouvir bem? Tá conseguindo? O som tá legal? A imagem tá boa? Já tem aqui os primeiros. E aí? Tranquilo? Estão conseguindo ouvir bem? Estão conseguindo ver imagem legal? Hermisson, tá me vendo aí? Interior do Pará, tudo bem? Fala, Jaque. Marciela tá aí também. Aí. Tá de plantão, Marcela? Você vive de plantão? Luciano. Aqui, Jaque. Oi. Graciete. Mudou o penteado, né? Estão conseguindo me ouvir bem? Fala, seu Vitor. Deixa o pessoal ir entrando aí. Hoje eu vou... Primeiro vou fazer um resuminho da live de ontem. Ela tá aí 24 horas. A live de ontem eu estava falando sobre erros de medicação. A gente conceitou que erro de medicação é evento evitável, né, que faz o uso inadequado do medicamento, que a gente tem um uso não racional do medicamento. E dentro desse procedimento eu expliquei para vocês o seguinte, que ele tem uma ordem específica para acontecer. Aí eu expliquei para vocês ontem que a gente tem os problemas de prescrição, dispensação, administração e eu chamei de usuário, né, o paciente, cliente, que é o último da linha de propagação. Então a coisa funciona assim, se você tiver um erro de prescrição, olha, tem te dando aula de farmacologia, que lindo, pegou o vírus já. Se você tiver um erro de prescrição de medicamentos, né, esse erro de prescrição, ele pode se propagar até a etapa de dispensação, que normalmente é o farmacêutico, né? E nessa etapa da dispensação, o farmacêutico ele tem duas opções, ele pode perceber e pode não propagar o erro adiante, né, não levando o erro até a equipe de enfermagem, por exemplo, e interromper o processo ali. Caso ele não perceba, a prescrição é errada, será dispensada errado, e quando chegar na mão do pessoal da enfermagem, pode acontecer... Oi, Laura, tudo bem? Pode acontecer uma administração errada também, caso o pessoal da enfermagem não perceba esse erro, ok? Então, isso pode se propagar até o usuário. Eu chamei isso de teoria da propagação sequencial dos erros de medicação. Então, o erro de medicação ele pode se propagar sequencialmente nessa etapa. Qual é a ideia? Na hora que você intervir, você evitar essa propagação do erro sequencial até o usuário. Quanto mais cedo na cadeia você conseguir fazer isso, melhor. Você vai encerrar o processo antes de chegar no usuário, ok? Isso é uma coisa que eu falei ontem. A segunda coisa que eu falei é que os PRMs eles podem ser múltiplos, né? Então você pode ter um erro de prescrição, né? Um erro de dispensação, um erro de administração que se culminou no usuário por último. Então, na verdade, você não tem... A gente foca sempre no último problema, né? Quem foi que deu o medicamento errado? Aquela coisa. Na verdade, se o processo vem em sequência, na verdade eu tenho 3 erros aí. Um de prescrição, um de dispensação e um de administração, ok? Então, assim, eventos negativos da farmacoterapia, resultados negativos da farmacoterapia ou problemas relacionados a medicamento, eu estou usando mais uma linguagem porque são várias carreiras diferentes, né, para você poder entender na sua área, isso pode se propagar até o usuário, ok? Essa é a questão do método AFAC, ok? Então a gente categoriza os erros da seguinte forma: erros de prescrição, erros de dispensação, erros de administração e erro que pode vir do próprio usuário, um resultado negativo da farmacoterapia do próprio usuário.
Exemplo, você está lá na enfermagem, naquele plantãozinho lá, aí vai aplicar o medicamento injetável no paciente, cadê a veia que você não consegue pegar? Então, se você não tiver acesso venoso naquele paciente, o resultado da farmacoterapia, ela está falida. Você pode ter feito até tudo que você corretamente prescreveu, dispensou, administrou, mas não foi possível fazer a administração do medicamento, ok? Então, o fator no usuário que impede a utilização da farmacoterapia vai te gerar aí um resultado negativo, ok? Perfeito até aí? Então a gente conversou sobre esse assunto ontem, ok? Então qual é a ideia do método AFAC? É você intervir no processo e você evitar essa propagação sequencial e evitar esses erros múltiplos, ok? Aí você vai dizer, não, mas foi falado aqui pro pessoal da enfermagem não administrar quando chegar assim. Tá, mas veja bem, se você não corrigir o erro nas outras etapas, se você não corrigir o erro na prescrição, na dispensação, na administração, né, você no plantão seguinte, na atividade seguinte, na sequência temporal seguinte, você vai ter o erro acontecendo de novo. E numa dessas, o erro chega até o cliente, ok? E você pode levar a pessoa, sei lá, inclusive a óbito, que a gente não quer. Você entendeu? Molezinha? Paga nada? Molezinha? Bom, então o que eu vou falar para vocês hoje? Eu vou falar para vocês hoje na anamnese farmacêutica, né? Eu vou falar para vocês a sequência essencial para a aplicação do método AFAC, o que vocês têm que ter na cabeça quando vão fazer um processo de atendimento, né? Ok? Então, nesse processo de atendimento, a gente tem os procedimentos essenciais do método. O livro que eu escrevi é sobre este método. O que a gente vai fazer, né? Veste o quê? Fala o quê? Procura o quê? Tá bom? Qual base de dados você vai usar para poder achar o resultado, tá bom? E o resultado é evitar os erros de prescrição. Por quê? Quando você evita erros de prescrição, você favorece a saúde do paciente. Que sentido? Vou te dar um exemplo prático. Você tem redução do tempo de internação em 25%. Eu testei isso em pacientes internados. Então, você tem isso, uma redução de 25%. Então, assim, você tem o mesmo capital, por exemplo, num serviço público, né? Você tem o mesmo capital em dinheiro para você atender, sei lá, 4 milhões de pessoas ao longo de um ano, né? Com o método, você consegue atender 5, com o mesmo custo, com a mesma receita, com a mesma quantidade de grana, entendeu? Só otimizando o processo da farmacoterapia. Na questão ambulatorial, também foi testado, né, na adesão de pacientes a tratamento, pacientes com HIV. Então, eles aumentam a sua adesão em cerca de 23%, mais ou menos, é isso. Né? Então, eles vêm buscar o medicamento no prazo, na data. Então, a gente faz uma medida de adesão indireta, eles pegam esse medicamento para utilizar. Então, se ele voltou na data, voltou no tempo, você pressupõe que ele está fazendo o tratamento corretamente, ok? Então, esse é o processo. Legal? Então, vamos lá para os procedimentos essenciais. A gente vai fazer uma live grande, porque eu sei que vocês têm coisa para fazer, é complicado aí, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, sua apresentação. Isso está no método AFAC, tá? Sua apresentação. Então, é essencial para você. Você vai se apresentar de jaleco, mangas compridas, jaleco bonito. Você tá entendendo? Bonito. Ou crachá, ou bordadinho aqui com seu nome, do jeito que você achar melhor, ok? Mas veja bem, não pode ser aquele jaleco de pipoqueiro, se liga, né? Você tem que estar apresentável, ok? Perfeito? Apresentável. Então o jaleco também tem que estar limpo, tá bom? E isso é importante para sua credibilidade, né? Isso é importante no seu contato inicial, ok? Depois que você fizer esse contato inicial, o que você vai fazer? Você vai fazer uma coleta de dados aí, né? Essa coleta de dados, ela começa antes de você bater papo com o paciente, entendeu? Você vai procurar o que ele tem de dados anteriores. Então, você tem lá, prontuário dele, é hospital, você vai usar o prontuário. Você tem uma consulta anterior, você tem dados anteriores, você pega lá, você tem um registro informatizado, baixa ele ali para você ler um pouquinho antes de chegar a conversar com ele, ok? É de pipoqueiro, jaleco? Sacanagem. Mas tá bom. Vamos lá. Ai, cara. Tinha que aparecer a cara de vocês aqui, cara. É mais divertido com a cara de vocês aqui, entendeu? Bom, vamos lá. Bom, aspectos que você vai olhar, ver antes, né? Seja no prontuário, seja no seu registro anterior e tal. Lá, nome do paciente, data de nascimento, a etnia dele, isso é importante para determinados medicamentos. Por exemplo, você tem medicamentos para hipertensão que não funcionam para negro. Não é que funciona para negro, a eficácia é baixa. Você está inibindo uma via que não é ela que está aumentando a pressão no negro. Então, assim, você vai prescrever um antihipertensivo e não vai funcionar, entendeu? Vai funcionar assim, a pressão dele passa de 20 para 17. Pô, arrebentou. Continua hipertenso, entendeu?
Então isso tem que colocar, tá legal? Ó, o diagnóstico clínico, se já tiver, normalmente quem está em paciente internado já passou pela emergência, então já deve ter um diagnóstico, deve ter subido já com a doença, ok? É até para você locar dentro da unidade, né? A localização hospitalar, qual é o andar, qual é o leito dele. Você vai dizer, mas isso é importante. É assim, que o paciente troca de lugar. O paciente troca de marmita, troca de quentinha, entendeu? Então você tem que saber o que está acontecendo. O cara hipertenso está comendo a marmita do coleguinha que tem sal, entendeu? Troca de leito, aqui tá muito sol, tá pegando na minha cara. Deixa eu ver como é que é a tua cama. Aí vai lá e troca de cama com um cara, então com o outro do lado, entendeu? Você vai fazer o processo, você tem que saber esses dados antes, para você saber identificar quem é a pessoa que você está tratando, tá ok? Exames, avaliação de exame é importante, tá? Eu tenho uma proposta para vocês, vou falar na quarta-feira, quarta-feira não, vou falar na quarta live, a gente vai fazer quinta-feira, certo? Vou falar com vocês sobre essa questão dos exames aqui, é importante você saber ler esses exames, tá bom? Interpretar esses exames é importante, tá? E a evolução, o que houve antes, você está fazendo, sei lá, um plantão, sei lá, por semana, 2 por semana, então aquilo roda, tem outros atendimentos, tem outros diagnósticos, outras patologias, você tem que ler isso antes, entendeu? Se você não ler isso antes, você vai ficar meio vendido na hora de bater papo com ele, né? Tá certo? Nome do paciente, data de nascimento, patologia, tá bom? Isso é importante, você tem que ser uma atividade, isso tem que ser uma rotina para você tem que ter isso na mente antes de fazer qualquer atendimento. Perfeito? E aí vamos lá, você vai precisar de um instrumento de entrevista, né? Um instrumento de coleta de dados, tá bom? Ou ficha de anamnese, quem for farmacêutico, ficha de atenção farmacêutica, tal, como você queira chamar, tá bom? Não importa, ela vai ter que ter uns dados importantes lá, né? O importante quando você procura erro de medicação, e aí é importante você explicar para o teu cliente que é o seguinte, você veio procurar erro de medicação nessa sua atividade agora, entendeu? Para o cara não confundir você com médico, não confundir você com nutricionista, não é assim, eu não estou criticando assim, porque a internet é fogo, mas você tira foto de jalequim, bota lá o esteto por cima, né? O cara vai te confundir com médico, você não é médico, você tem seu lugar dentro da equipe, entendeu? Você é enfermeiro, você tem seu lugar dentro da equipe, você tem o que fazer e o que cobrar e o que contribuir, entendeu? Você não precisa se clonar para uma outra atividade, tá bom? E com o tempo vocês vão entender, a gente vai conversando aqui, que você deve cobrar pelo seu atendimento. Não é enormidade de grana, não é isso, entendeu? Até porque a tendência é a coisa se tornar mais popular. Você pode ver, clínica popular está aumentando, número de pessoas com plano de saúde está caindo, natural, todo mundo cair, natural, todo mundo batalhar para poder ter, como é que se diz, clientela, para você ter gente que você vai atender. É natural, o médico passa por dificuldade para abrir consultório, para ter clientela, você vai passar também, faz parte, mas você vai construindo aos poucos, entendeu? Construindo aos poucos você vai conseguir chegar lá, tá bom? E aí quando você vê assim, o valor que você pensa cobrar pequeno, tal, aquela coisa, quando você somar a quantidade de atendimento, vai dar o piso. Vai dar mais que o piso, só que uma coisa mais prazerosa, uma coisa que você pode se sentir, realmente, eu estou contribuindo para a saúde dele, tá bom? E é uma coisa menos comercial, tá bom? E aí você vai julgando na sua cabeça se você consegue fazer essa transição devagar, organizadamente, não é para sair igual um atabalhoado, não é isso, entendeu? Faz o aprendizado para você entrar firme no mercado, tá bom? Nessa ficha de entrevista, atenção, anamnese, lá o que for, você tem que ter um primeiro dado importante ali, claro, no cabeçalho a identificação, eu tenho essa ficha, eu vou passar essa ficha para vocês. Você vai modificar ela, pode modificar ela à vontade, tá bom? Você tem lá uma coisa importante, você tem que ver ali a queixa principal do paciente, depois da identificação dele no cabeçalho, a queixa principal. A queixa principal em relação aos medicamentos, entendeu? Quando você entrar e se apresentar, você tem que conversar com ele, que você veio procurar problemas relacionados a medicamentos, por coisas relacionadas aos medicamentos em si, entendeu? E aí qual é a queixa principal dele? Ele vai te dizer, quando eu tomo esse remédio aí eu fico com diarreia, quando eu tomo esse remédio aí eu fico com dor no estômago e tal. Ele vai falar pra você, bota a mão no estômago aí pra ver onde é que é. O cara bota assim, aí tu vê assim, ele tá passando a mão no intestino, né? O cara tem diarreia, não é dor no estômago. A dor é no intestino, não é no estômago. Então é importante você ter essa interação pra saber avaliar, tá bom? Tá certo? Então essa vai ser a sua colocação. Sua postura, sua linguagem, ela tem que ser mais adequada, né? E aí são aspectos importantes na sua visita. Vamos lá. Aí tá. Semiologia e semiotécnica. A gente vai aplicar isso à farmácia, aplicar isso à enfermagem. A gente tem que ter um objetivo para. Então assim, o que significa isso? Vamos lá. Semiologia, sinais e sintomas. Vou procurar sinais e sintomas, tá bom? Semiotécnica é tudo que eu vou fazer de método após
eu identificar a doença do paciente, os sinais e sintomas, etc e tal. Então, eu vou usar a semiologia e semiotécnica com o objetivo de, aí você vai completar aí na sua carreira, certo? Então, você, no nosso caso aqui, é identificar erros de medicação nessa live especificamente, ok? Você pode usar para outras coisas, perfeito? Mas entenda, seu papel dentro da equipe não é o de diagnóstico, não é o de... se você não for nutricionista, claro, você não vai prescrever nutriente, não é isso. Você tem o seu papel e o seu lugar, tá bom? Com o tempo a gente vai conversando, você vai conseguindo clarear na sua cabeça aí, tá legal? Bom, quando você estiver fazendo a entrevista, procura olhar sinais, isso tem na ficha, tá? Para você marcar, coisa rápida, que você não tem tempo de fazer aquele atendimento de 14 páginas, aquela metodização assim, absoluta, quando tu olha assim, 60 pacientes te esperando, é ruim, não dá, tá bom? Então tem que ser uma ficha única, e a ideia do método AFAC é ter uma ficha única, uma ficha de você marcar, olhou, papá, entendeu? Então depois da queixa principal, você tem ali o que a gente chama de exame físico, agora a gente pode falar porque tem a resolução 585, de 2013, né? Antigamente se falava como entrevista, disfarçava a coisa, né? Então o que você vai fazer? No sentido céfalo-caudal, cabeça para baixo, você vai passando ponto a ponto e procurando pontos de alterações no cliente. Depois você vai relacionar, ou na hora, se você tiver habilidade, você relaciona com o medicamento que ele está usando, ok? Você já leu isso antes no prontuário, lembra? Então, depois você vai fazer esse exame físico de cima para baixo e vai relacionar com os medicamentos. Então, exemplo, vai procurar assim, cabelo caindo, ok? Presença de caspa, presença de psoríase, presença de dermatite ou coisa do tipo que possa ter, você marca na ficha, pode até colocar uma observaçãozinha do lado, né? Para você identificar melhor depois, e vai pensando na relação com os medicamentos que ele está usando, ok? Que a pessoa está usando, perfeito? E aí você vai descendo, dor de cabeça, né? Fala na linguagem dele, dor de cabeça. Na verdade, na ficha está escrito assim, cefaleia, né? Tá? E aí, dor nos olhos, que parte dos olhos, dor na face, nariz, aí você vem descendo, orelha, tal, e vem descendo, tá bom? Presença de vermelhidão, você percebe se a pessoa aquilo pode ser calor, aquilo pode ser alergia, né? Então isso é durante a interação que você vai tendo com ele, você vai olhar nos olhos dele, você entendeu? Você não vai fazer aquelas consultas assim, fala aí o que tu tem, não é isso? Você vai olhar nos olhos dele para ele entender que ele está sendo cuidado, porque normalmente a pessoa nesse estado, ela se sente descuidada, largada, ok? Então, nesse momento, o que você vai fazer? Conversando com ele, né? Você vai fazer, vai observar e interagir com ele. Essa vermelhidão que você tem aqui, o que? Você está coçando? O que é? Para você saber diferenciar. Pediculose, calor, protueja, alergia, ok? Dermatite, seborreia, sei lá o que é, tá bom? Ok? E aí tá, terminada a fase, céfalo-caudal, você vai descer tudo, você vai demorar com o cara, você vai demorar, não tem como, tá? Essas consultas, essas coisas rápidas assim que você faz assim, que se faz por aí na verdade, né, que eu quis dizer, não vai nessa que perde um monte de informação. Quanto mais conversa você tiver com o teu cliente, menos besteira você faz, você entendeu? Tá, vamos lá. Terminado esse processo, você vai fazer a avaliação dos fatores que a gente chama de biopsicossociais ou psicossociais. Você vai identificar nele, por exemplo, algum fator psicológico, emocional, intelectual, tá bom? Espiritualidade dele, para ver se isso por acaso está interferindo na farmacoterapia. Vamos lá, por exemplo, um fator psicológico, uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa ela se engasgou com um comprimido quando era criança, então ela precisou ser internada, vai ter que usar o comprimido e aquele processo todo. Imagina que esse comprimido é para hipertensão. O que vai acontecer com ele? A pressão dele vai subir. A pressão vai subir, ok? Então, o que vai acontecer? Né? O fator psicológico interfere com o processo. Você é psicólogo? Não. Mas você pode pedir a um profissional psicólogo para fazer o atendimento dele, através do que a gente chama de encaminhamento. Se você tiver no ambulatório, você faz o encaminhamento e manda, ok? O psicólogo vai gostar, o médico vai gostar, porque cliente está difícil. Você entendeu? Não tem mais essa história, eu não recebo. Recebe sim, amigo. Eu garanto a você, todo mundo que eu mandei esses 20 anos, todo mundo recebeu, tá legal? Sem bico, tá legal? Bom, outro fator psicossocial importante, a gente tem o fator intelectual. O fator intelectual é a capacidade da pessoa adquirir novos conhecimentos, a habilidade e tal. Isso interfere no processo. Se ele não entende a doença, se ele não entende a terapia, ele não cumpre, ok?
Isso dificulta muita coisa, né? Você tem coisas clássicas aí que se fala, acho que eu falei nas aulas também, por exemplo. Você tá lá na receita, lá o paciente é analfabeto, tem vergonha de falar com você que é analfabeto. Aí você faz o desenhozinho do sol, da lua, da tardezinha, né? E aí o cara olha assim, o fator intelectual impede ele de fazer a farmacoterapia direito. Naquele dia não tá só, ele não toma o remédio, aquela coisa. Isso é padrão, né? Isso acontece, né? Você fala assim, isso é papo furado, é? Atende lá na Baixada pra tu ver. Depois tu me fala se isso não acontece lá, tá bom? Tá? Então, assim, ele não reconhecer, por exemplo, você tá lá com você tem que trocar o medicamento. Por exemplo, você tem um comprimido de 5 miligramas, acabou. Mas existe a opção de 1 miligrama cada um. Então, um comprimido de cor diferente. Você poderia, para ele não ficar sem a utilização do medicamento, administrar o 5 de 1. A concentração vai variar um pouco? Ela vai variar um pouco, mas ele vai ficar atendido, ok? Só que o paciente com problemas intelectuais, ele não vai conseguir entender esse processo, tá bom? Como é que eu tomava um comprimido amarelo, agora tomando 5 do branco? Né? Não dá. Ele vai parar o tratamento. Fator emocional. Para pessoas que têm fator emocional, por exemplo, pode ter alterações de pressão arterial. Por exemplo, você vai tratar uma pessoa de hipertensão e o filho dele troca tiro com a polícia toda noite. Quando ele descobre, a pressão sobe, ok? Não é uma inefetividade do medicamento, é um fator emocional dele que está fazendo a pressão dele subir, ok? Então, isso tudo, por que você registra essas coisas? Porque isso pode interferir na farmacoterapia. Isso quer dizer o seguinte, você pode trocar a dose, etc., até para aumentar a eficácia, dar um comprimido de emergência na hora que ele ficar emocionalmente perturbado e tal. Legal. Isso é possível, ok? Mas, veja bem, você não pode colocar essa inefetividade, esse não funcionar da terapia na conta sua, na conta do terapeuta, entendeu? Porque é um fator externo, tá, a você, mas é um fator do usuário. Lembra? Prescrição, dispensação, administração e usuário. Esses todos aqui são fatores do usuário que interferem na farmacoterapia. Então, a culpa não é sua, você entendeu? Você precisa registrar isso, deixar registrado isso, tá legal? Para você entender, tá bom? Fator espiritual. A questão do fator espiritual é a questão da espiritualidade, não é religião. Entenda bem. Não importa qual seja a religião do cara, primeiro você tem que respeitar os valores dele, ok? Se ele falar assim, eu vou reencarnar, e você não acredita, não tem problema, você não vai interferir nisso, você não vai converter o cara na hora, né? Calma aí. Você precisa ser o profissional da saúde naquele momento, ok? Mas você deve estimular cautelosamente os comportamentos, né, que ele chama dentro da espiritualidade dele, que direcionam para o cara para o bem-estar, para o amor, entendeu? Porque isso tem trabalhos científicos mostrando pra caramba, assim, que você cultiva o ódio, você vai ter alterações nos sistemas. A alteração do sistema nervoso central, ela vai se propagar para os outros. Você vai liberar mais adrenalina, mais cortisol, você vai matar a célula do sistema imunológico, você vai cair a sua imunidade, depois vai aparecer fungo na tua virilha, você entendeu? Então um problema emocional, psicológico ali desse seu cliente, que venha por causa inclusive dessa espiritualidade, que ele tem a liberdade de pensar desse jeito. É ruim para a saúde dele, mas ele tem. Matar os vossos inimigos, ele pode, entendeu? Certo? Perfeito? Então isso pode acontecer, tá? Então você vai estimular esses comportamentos que direcionam para a questão do amor, da questão do bem-estar, de querer bem aos seus, ok? Perfeito? Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar aí uma boa? Tá? Aí a questão da anamnese farmacêutica, né? O que você tem que fazer, né? Primeiro, a apresentação do farmacêutico deve identificar, se identificar, né? Ou, no caso das outras carreiras aí da enfermagem, voz alta, confortável, clara, firme, ok? Mas não é gritando. Mas normalmente você tem que falar um pouquinho mais alto, porque a pessoa, ela tá acamada, ela não consegue entender você direito, tal, faz parte, né? E aí a identificação do profissional, ele favorece para você na sua interação, né? Ele tem que entender que ele tem que entender quem é você que está lá. Você é o enfermeiro fulano de tal, você é o farmacêutico fulano de tal, você é o nutricionista X, entendeu? Não se confunda com outras carreiras, não bote estetoscópio nas costas para o cara te confundir com o médico. Tu não precisa disso. Tu tem o teu pedaço, o teu papel, tu entendeu? E você tem o que contribuir. Tanto tem o que contribuir porque o tempo de internação lá no hospital caiu 25%, entendeu?
E para conseguir isso, né? Você pode fazer esse procedimento simples. Gasto caneta, papel, conversa. Entendeu? Tá ok? Vamos lá. O esclarecimento do propósito da entrevista, né? Se a gente está falando aqui de erro de medicação, você tem que falar o seguinte: eu vim aqui para identificar erros de medicação e eu posso prevenir algum problema que você esteja tendo com algum medicamento, tá? Eu posso tentar interferir nesse processo para que você não tenha problemas com seus medicamentos. E aí conversa com ele, né? Você pergunta para ele assim: quando você usa um determinado medicamento, você está usando isso aqui, né? Esses medicamentos, você se sente mal? Você sente alguma coisa? Você sente queimação? Você sente alguma coisa? Você sente alguma coisa que é ruim para você quando você está usando os medicamentos? Ele vai te relatar ali, ok? Agora, caso o paciente está dormindo, deixa para depois. Você acordar um paciente que já teve dificuldade para dormir, que estava com dores, que conseguiu aliviar um pouco a sua dor para dormir, você acordar e falar assim: oi, eu vim procurar erro de medicação. Você imagina o que ele vai te dizer, né? Tá bom? Tá legal? Bom, se a equipe de enfermagem estiver fazendo algum procedimento, um banho no leito, alguma coisa assim, até inclusive pela questão do constrangimento, deixa, ok? Aliás, eu até vou indicar você o seguinte, né? Não tá na minha pauta aqui, mas é o seguinte: vai de tarde, entendeu? Eu acho melhor você fazer esse procedimento à tarde. Por quê? De manhã você tem troca de plantão, livro de ocorrência para fazer, troca de fralda, banho, preparo de medicamento, almoço, visita, ok? E outras coisas que são administrativas, como pegar material, trazer material, planejar alguma coisa. Você está entendendo que as pessoas dentro do hospital elas estão rodando direto naquele momento. Não é a hora de você ir. Vai à tarde, entendeu? Quando já estiver tudo mais tranquilo, conversa com a equipe de enfermagem antes, que vai entrar, vai falar com as pessoas e tal, entendeu? Esclarece seu propósito, vai antes para a pessoa entender o que você vai fazer, ok? Se for um hospital, assim, conversa com a sua chefia, com a sua equipe lá, com a equipe deles, para você poder fazer o processo, ok? Tranquilo? Tá certo? Mas você não inviabiliza o processo de atendimento dos outros também, tá bom? Não é legal, tá? Quando você estiver com seu paciente lá, peça permissão para ele, tá? Ele não é obrigado a se submeter ao processo. E ele pode dizer para você: eu não quero, eu estou cansado, eu não quero responder. Legal, tranquilo. Anota lá, não quis responder, não quis participar, tranquilamente, e vai embora, tá bom? Bom, aí vamos lá, quando você estiver com ele, verifica o nome dele corretamente, chama a pessoa pelo nome antes de iniciar o serviço, tá bom? Prontuários tem erros de medicação por causa das letras, né? É muito complicado, então procura ver certinho quem você está atendendo, tá bom? Chama o paciente pelo nome, tá? Usa uma linguagem formal: senhor, senhora, ou seu fulano, ou dona fulana, ok? Mais tranquilo fazer. Evita, quando você tiver atendimento, né? Evita uma linguagem que não seja formal, né? Veja bem, ele é seu cliente, né? Seu amigo. É diferente, tá legal? Você está conhecendo ele agora ali, tá legal? Então, e também evitar uma linguagem rebuscada demais. Estamos fazendo uma otimização da farmacoterapia com interações, procurando suas interações farmacodinâmicas. O cara diz: o quê? Hein? Não tá. Então usa a linguagem de acordo com ele. Você consegue fazer uma linguagem simples, eu sei que você consegue, mas que não seja uma linguagem informal, tá ok? Tá certo? Manutenção do contato visual com o paciente, olha para ele, entendeu? Olha para ele, tá? Não faz que ele se sente com descaso, né? A maioria dos profissionais de saúde mexe nos aparelhos, mas ele não olha a pessoa que está lá, ok? Então isso dá uma sensação de confiança para o teu paciente, tá bom? Preserva a privacidade dele, você não pode expor, e a confidencialidade dos dados também, você não pode expor nada do seu atendimento, a não ser para a equipe, uma discussão de caso ou coisa do tipo, você não pode sair falando, isso é antiético, tá ok? Ok? Fazer o paciente se sentir confortável, você vai conseguir. Tira as distrações, aparelho de celular, rádio, televisão que estiver ligado, por acaso estiver ali na enfermaria e tal. Pede conversa direito com as pessoas, pergunta para ele: posso desligar para a gente poder fazer uma conversa aqui, tal, né? Se for um quarto, tal. Ele tem uma pergunta aqui, ó: através desse método, orientar, acrescentar algum medicamento, diminuir uma dose, quando a gente faz uso, seria adequado? Sim, tá? Mais para frente eu vou falar, vou adiantar para você o seguinte: a gente faz esse procedimento. Na própria ficha, existe um campo embaixo, onde você coloca as orientações. Você vai fazer por escrito, vai jogar lá? Não.
você vai colocar dentro do prontuário, mas você vai ter que conversar antes com toda a direção, a chefia do setor, que você vai fazer isso, ok? Qual é o objetivo de você fazer isso? E você vai fazer uma interação verbal. Isso aí é que eu tô te falando. É importante você saber farmacoterapia. Farmacologia não tem como, tá? Tem que estar ciente da coisa, tem que saber qual instrumento vai usar para você poder chegar e fazer uma orientação lúcida, entendeu? Eu nunca tive problemas de rejeição de orientação nenhuma. Uma vez, quando eu levei aluno estagiário, tinha 1 ou 2 alunos comigo, não lembro mais a quantidade, pelo menos 2, pelo menos um. E na hora a pessoa falou assim, o médico falou assim, isso aí é da doença. Não refutou, mas também foi dizendo, não, pode ser outra coisa, pode ser outra coisa, pode ser outra coisa, tal. Enfim, na hora houve uma resistência verbal, porque o método pressupõe o seguinte: vai fazer por escrito, vai documentar o cliente, se for ambulatório, vai documentar o prontuário dele, se for hospital, vai falar com o médico. Você vai falar com ele, entendeu? Porque essa interação, ela não tem, por exemplo, no método Dader, tá? Eu criei esse método porque eu vi algumas coisas que não eram adaptadas à realidade brasileira, nem à questão de hospital, quando você trabalha com erros de medicação. Então eu fui vendo os furos de quem, assim, como é que eu vou explicar isso educadamente, né? A pessoa você tem que escrever de uma coisa que você fez, entendeu? Uma coisa que é teoria, é bacana pra caramba, quando bota no slide, a pessoa chega, aquela coisa, né? Mas o cara nunca fez na prática, entendeu? Esse é o problema. Então, o método nasceu ao contrário, nasceu da prática para a teoria, ok? E aí o que vai acontecer, né? É necessário, então, que você faça essa interação diretamente com a equipe, ok? E assim, eu só tive problema uma vez. O problema é que eu digo assim, na hora que ela refutou e tal, aquela coisa não alterou lá na prescrição e tal, mas voltei no outro dia para dar uma olhada. Tava tudo trocado, igualzinho como eu tinha falado. Na hora teve uma resistência, por quê? Por causa do estagiário, entendeu? Então até eu falo isso assim para as pessoas, na hora do momento, do round que a gente fala, da interação, é profissional com profissional, não tem estagiário ali, ok? Vai você sozinho, entendeu? Vai você sozinho, tá? E aí tem que ter o conhecimento da farmacologia para poder fazer. Uma das coisas que eu quero falar contigo na quarta live. Na quarta live tem essa história aí, o que a gente vai fazer, tá bom? Por enquanto é segredo, matar as mulheres de curiosidade, né? Não vou te contar agora, vou te contar isso depois. Tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A questão é o seguinte, né? Você deve ter cuidado com algumas pode fazer perguntas aí, tá? Vou conversando e vou respondendo já aqui, né? Em vez de abrir no final, a pessoa não lembra, tal, aquela coisa. Que foi, Nath? Fala aí, Lourinha, qual é a parada? Não pode falar pagar nada pro cliente, não pode. Tá bom? Bom, quando você tiver... E aí que eu falo, desculpa mudar de assunto, mas quando você estiver tratando as pessoas, né? Você é enfermeiro, você tem procedimentos para você fazer e você pode cobrar, ok? Quando você for olhar, vai dar o valor do teu piso, só que você passou 16 dias do mês dentro de uma instituição, fora de casa, ou até mais, entendeu? Então, assim, complicado. Conta logo o que, meu irmão? Fala, o que é para contar? Fala aí, Nath, o que é para contar? O segredo do negócio? Surpresa, nem pronto. Vai ser um rebuliço do feito das meninas aí, vamos lá. Bom, cuidados aqui, ó, que você tem que ter. Linguagem corporal ali do cliente, né? Por exemplo, o paciente, ele franzia a testa, né? Ele pode ficar assim pra você, ó. Ele tá até talvez tentando te entender, mas ele não tá entendendo nada. Eu ia falar um palavrão, mas não pode aqui, né? Nada, tá legal? Então, cuidado. Agora, tem culturas que o franzir a testa o levantar a sobrancelha é da cultura, né? Se você for atender uma pessoa de origem mais árabe, ela vai fazer isso, né? Então, cuidado para você colocar... cuidado para você colocar a interpretação correta nos sinais que você está vendo, ok? O paciente tira e bota aliança, assim, ele tá incomodado com a questão do relacionamento dele, com o casamento dele, ok? Claro, pode ser uma coceira, eu entendo. Você tem que dar uma ideia na hora para perguntar para ele, assim, né? Observou? Vai conversando com ele para extrair essa informação numa boa, num diálogo tranquilo com ele, tá bom?
Você vai mostrar uma coisa para ele, perguntar uma coisa, a pessoa faz assim, isso aqui, tá cobrindo os olhos assim, tá? Ela tá se esquivando da coisa, ela não gostou daquilo que ela ouviu e viu, e você tá perguntando, né? Agora, se ela tiver assim, ó, tirando assim, ó, poeira, um negócio assim, distraída com alguma coisa, ó, ela tá defecando e deambulando para você, tá? Cuidado. Você está sendo desaprovado, tá? Toque na linguagem não verbal, tá ok? Tá certo? Procura conversar com ele numa boa, que normalmente ele é colocado assim como negligenciado, jogado, assim. Se ele tem atenção, ele vai te ver diferente, ok? Mesmo que seja para você, por exemplo, farmacêutico ou enfermeiro, sei lá o que for, a organizar os medicamentos dele na semana, por exemplo, a colocar nas caixinhas, porque ele se enrola, não sabe quando vai acabar, o quanto que dá pro mês, você organizar nas caixinhas para ele e colocar lá. Cobra barato para ele. Ele tem uns 5 ou 6 amigos velhinhos que vão atrás de você, tá legal? Pode ter certeza. Tá? E aí quando você começar a ver, você tá atendendo lá uma fila, uma associação, uma coisa do tipo assim, ok? Que hoje eu vi o enfermeiro agir perfeito com o cliente porque minha tia faz quimioterapia. Vai contando pra mim aqui, coloca pra mim aqui. Tava aparecendo, a gente vai conversando, tá? Eu vou dando sequência aqui, mas você vai colocando aí, ok? E, uma coisa importante que eu marquei aqui pra te falar, assim, que não usar roupa provocante, né? Você não vai chegar lá com decotão, o cara na cardiologia, você vai acabar de matar ele, tá bom? Internado há 1 ano, você acaba com ele, tá legal? Não faz isso. Vocês falam assim, isso é piada. Eu já vi esse negócio na prática. Uma estagiária. E aí o outro professor, um colega meu, infelizmente ele já faleceu, tal. Ele percebeu na hora que estava acontecendo que o monitor do cara disparava, né? E aí ele chamou a menina lá no canto, delicadamente, falou assim, cobre. Aí ela botou uma roupa por cima, tal, e voltou lá, e o cara ficou normal, o monitor dele não deu aquela disparada, tá bom? Isso aconteceu mesmo, tá legal? Isso foi aqui pelo lado de Campo Grande, tá ok? Bom, terminado aí o processo, né? Processo de atendimento, você vai descobrir quais são os erros de medicamento, se houve, qual foi a equipe, né? Que estava envolvida no processo, você vai corrigir direto com a equipe. Você vai lá com a dispensação, cara, ó, veio uma dose errada hoje aí, tá? Ó, era assim, era pra vir assado assim, cara, não, mas como não? Calma aí, relaxa, tranquilo. Só tô informando aí pro pessoal aí pra poder saber, pra não acontecer de novo, tá? Tranquilo, tá? O cara vai te enxergar não como um auditor, que você vai com a faca no pescoço dele, entendeu? Ele vai até gostar. Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, eu tenho paciente lá em cima, tu dá uma olhada pra mim, por favor? Já aconteceu comigo isso já, ok? Né? E ele vai dizer, não, você, porque tu tem um olhar diferente, tá bom? Certo? Então isso é importante, né? Pra gente conseguir os nossos resultados aí, tá ok? E eu vou terminar a live por aqui, tá ok? Se quiser ir conversando comigo aqui, pode conversar, ainda vou segurar um tempinho aqui pra gente bater um papo, tá? Lembrar pra vocês, assim, tô no Instagram, @farmacofácil, mais fácil que isso não tem, né? @farmacofácil no Instagram. No Face, você tem lá com o meu nome, Edivaldo Higino de Lima Júnior, e tem também Método AFAC, a página do livro, ok? E a gente tem também, brevemente vou lançar aí no YouTube, tá bom? Vai ter canalzinho no YouTube. Tá aqui, deixa eu ver as perguntas aqui, peraí. Também já os estagiários da Unigran Rio, na Rede DOR no CTI, Coronariando, onde trabalha, pedi para todas as meninas, um cara de 37 anos internou com insuficiência cardíaca congestiva, quando a acadêmica chegou perto dele, foi 156 de frequência. Tá vendo? Eu não falei? Eu nem falei nada que era por ali, né? Tá? Acontece, né? Em outros lugares também, tá ok? Tá certo? Tá fazendo drip de Ancoron, você vai dar aí uma arritmia cardíaca nele, né? Coitado. Não é o momento, menina, não é o momento, tá bom? Pedir para estagiários saírem do setor. Isso aí, fez certo, pedir para estagiária sair do setor, tá vendo? Então, assim, para você ver, o que eu tô falando tem história, né? Eu conto coisas que eu vi, presenciei e outros profissionais de saúde estavam lá, entendeu? Então, assim, você consegue ter coisas palpáveis, tá vendo? Tá certo?
Tem programas de interação medicamentosa. Sim, tem programas de interação medicamentosa. Tem sites também de interação. Você não necessariamente você tem que pagar para ter o acesso. Você pode usar o site. Vou colocar isso aqui. Eu posso colocar isso amanhã, tá ok? Amanhã eu consigo colocar para vocês, tá ok? Interações medicamentosas é ótimo para ser falado. Sim, vou colocar. Essa é uma das novidades da quarta live. Já tá quase matando a charada aqui. Viu, Nath? Tá quase matando a charada, tá ok? Bom, quem mais? Não é só interação, tá? Tem mais coisa. Você tem que se tornar um profissional mais completo para você poder fazer um atendimento. Então você tem que ter as coisas de farmacologia na cabeça também. Mas não é só isso, né? Você precisa ter interação direta com as pessoas, ok? Tá certo? Mas não é só isso não, tá, Nath? Tem mais coisa aí, você vai ver, tá? Aqui eu não quero falar agora, te matar de curiosidade. A live vai ficar disponível aí por umas 24 horas aqui, tá ok? E eu queria pedir vocês o feedback, que vocês estão gostando, o que vocês gostariam de ver por aqui. Eu preciso entender o que vocês precisam, na verdade. Eu tenho uma ideia que é o seguinte, é a prática, né? Assim, você precisa muito das coisas práticas, né? Então, por exemplo, para dar aula nas outras faculdades, quem dera, eu vou colocar aqui, né? Eu tô fazendo muito filho, então tem que ter mais dinheiro, né? Tá? Ó, mecanismo de ação, interação, anamnese adequada, isso aí. Tá legal, já entendi. A gente pode ir tentando fazer por etapas, por exemplo, pneumonia. Trato o que, avalio como, né? Existe uma opção de fazer. Ou pode fazer por classe de medicamentos também, né? Antibióticos, por exemplo, né? Certo? E a gente pode ir construindo isso aí juntos, tá? A gente vai construir isso aí juntos. E me dá o feedback, né? O que vocês precisam e tal. Que eu quero saber, né? Falta o goleiro que eu falei ontem. Fazendo um time de futebol de salão, né? A quantidade é menor, tá? Mas tá faltando o goleiro. O goleiro vai ser esse ano, tá bom? Tá certo? A conexão tá ruim? Tá. Mas tá ótimo. Nós tá conseguindo acompanhar, né? Tá certo. Beleza. Vocês podem ir colocando para mim da experiência de vocês, tá? Do que vocês precisam, né? De trabalho e tal, tá ok? Pra gente colocar aqui. Certo? Fala pro coleguinha, você marca aí pro coleguinha de trabalho que eu vou continuar falando sobre isso. Amanhã vou fazer um resuminho da aula de hoje, da aula de ontem, bem rápido, pra gente começar o nosso papo aí direto. Tá ok? Quero agradecer a vocês a audiência aí. E aí vai perturbando aí no Zap, aí perturbando aí no Instagram, a gente vou tentando responder, né? Mandei uma figura ontem, só mais de 100 coisas no Zap. Hoje que eu terminei de botar assim, a última carinha, né? Tá certo? Porque a quantidade tá muito grande, tá ok? Então tá bom. Obrigado a vocês, tá? E vão entrando em contato comigo aí. Um beijo. Tchau, tchau.